Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta terça-feira, dia 3 de janeiro. Começando aqui pelo Ibovespa, alta de 2,48%, mais uma boa alta do Ibovespa, terceira consecutiva, sinalizando o teste efetivo dos 59.500 a 60 mil pontos. O lado positivo dessa alta é que a LAD do Ibovespa já vem montando aqui um pivô de alta, já superou os topos anteriores, então ela está dando um sinal antecipado que o Ibov pode fazer o mesmo. Pelo menos há uma chance maior, pelo menos já tem uma variável apontando para que o Ibov faça isso, venha fechar acima desses topos anteriores. Isso significa falar Ibov fechar aí acima dos 59.536 pontos, então ainda abre uma possibilidade de ter mais uma alta no próximo pregão, não necessariamente no próximo pregão, mas há essa possibilidade, chance aí do Ibov testar essa zona de resistência, onde pode trazer uma pressão vendedora nessa faixa. Então não significa que o Ibov tem que superar já no próximo pregão. Então o que aponta para uma pressão vendedora que pode impedir o fechamento, por exemplo, acima dos 60 mil pontos, é o clímax, que já está aqui numa região sobrecomprada. Mas o lado positivo aqui em relação a essa região sobrecomprada do clímax é a superação do topo anterior, que demonstra força. E ainda assim, com essa possibilidade da gente ver o índice podendo fechar mais uma vez em alta, aí o clímax pode trazer uma divergência de baixa. E aí sim, nos pregões seguintes, a gente tem uma realização de lucro um pouco mais acentuada. Olhando agora para a Petrobras, PETR4, por exemplo, conseguiu montar aqui um fundo duplo nessa região que ela estabeleceu como um suporte muito importante para ela, na faixa dos R$ 21,05 até 20,74. Agora ela conseguiu terminar o pregão em alta de 4,09%, estabelecer a superação do topo anterior, volume acima da média. Então a gente tem aqui essa formação com a possibilidade de atingir de novo a região ali dos 23,25. Uma entrada nessa ação em R$ 22,41, 22,41, e stop abaixo da mínima de hoje, que foi o rompimento de uma resistência, fechamento de um pregão abaixo de 21,81, levaria ali um objetivo da operação, teria um risco de 2,8% e o objetivo na faixa dos 23,02. O que é algo negativo nessa ação, a formação gráfica é boa, mas o ponto negativo dessa formação que ela fez é a região onde ela está aqui no semanal. Essa região de 22,81, depois 23,12 a 23,25, a região de resistência muito forte para a ação. Mas já é um indício favorável que ela pode conseguir superar essa faixa de resistência importante. Então o risco dessa operação, de uma nova operação pelo gráfico diário, seria essa região que ela está. E aí o objetivo de 23,02 já estaria dentro dessa faixa de resistência. Lembrando, na última videoanálise foi comentada a possibilidade de compra dessa ação pelo G60, fechando a primeira hora de pregão acima das médias, fazendo nova máxima, compra em 22,03, stop abaixo de 21,81, objetivo em 22,26. Não tinha chegado até o radar do mercado que foi produzido nesta tarde, mas conseguiu aí na última hora de pregão atingir os 22,26, então uma operação de day trade bem realizada na PETR4. Vale 5 fechou o pregão muito bem, alta de 4,04%, volume muito forte, chance de testar os 40,75, até mesmo 40,88 no próximo pregão. Confirmou um pivô de alta, essa ação vai alternando entre pivô de baixa e pivô de alta. Aqui nós tínhamos um pivô de alta, fez até mais um pivô de alta, depois alternou para pivô de baixa. Isso é bem justificado pelo cenário no gráfico semanal. Traçando aqui os movimentos, a gente vai começar a observar movimentos aqui com topos mais baixos e fundos aqui um pouco mais altos. Então a gente tem um movimento de um triângulo simétrico aí de médio prazo, onde a ação vai alternando entre pivô de alta e pivô de baixa no gráfico diário. Resistência forte aqui é que ela já está entrando naquela faixa dos 40,75, 40,75 e temos aqui também 41,25, próxima faixa de resistência da ação. Então olhando agora para
essa ação no gráfico 60 minutos, fazendo uma análise aqui rápida do gráfico 60 minutos, esse forte movimento de alta, pegando aqui, aplicando o IFR nesse gráfico de 60 minutos, IFR 14, e pegando o histórico aqui, pelo menos até de 2008 para cá, desculpe, de agosto de 2011 para cá, a gente teve alguns momentos que o IFR estava nesse nível. Tivemos esse ponto aqui, esse aqui, deixa eu só alterar essa seta, esse aqui e esse aqui, são os pontos que estavam nessa mesma faixa, aqui nós temos 81,96 pontos. Se eu traçar aqui uma linha, a gente pode observar o que aconteceu com o preço quando o IFR estava nesse nível. Aqui a gente teve correção, nesse ponto aqui a gente também entrou no movimento de correção do G60, aqui também tivemos uma correção, e o que pode acontecer também aqui nessa região de resistência que ela está testando é bater ainda, fazer uma nova máxima e abrindo possibilidade de correção aí a partir do próximo pregão ou pregão mesmo da quinta-feira. Então é bom ficar atento aí nessa ação, evitaria abrir posição comprada agora nesse ativo, aguardaria uma correção pelo menos no G60 em busca da média móvel de 13 para uma nova entrada na Vale 5. Por último, o fluxo de capital estrangeiro. Dia 29/12, entrada de 15 milhões, deixando o saldo do ano negativo ainda, reduzindo um pouco, mas o saldo ficou negativo em 1,3 bilhão de reais. E no mês de dezembro, a saída dos estrangeiros foi de 2,4 bilhões de reais. Então o saldo começou bem o ano e terminou de forma... O saldo começou até bem, mas foi perdendo força e principalmente agora perdeu força e terminou de forma negativa o ano devido ao mês de dezembro. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.